Fala, galerinha. Mais um episódio aqui na presença da Fabi. E hoje com o ilustre Michael. Isso. Quase que eu chamo você de Michael, hein? Mas tem várias variações. Michael, Mike. Vai segurando aí, Mike. O Mike é sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Vamos bater um papo aqui hoje, né, Mike? Falar um pouquinho sobre os atendimentos, ocorrências de trânsito. Tem um pouquinho, né? Nós temos algumas experiências para compartilhar, né? Pouquinhas, né? Algumas. Você está há quanto tempo no Corpo de Bombeiros, Mike? 14 anos. 14. Isso. Nós estamos em 2022, então você entrou em 2008. Isso, exato. 2008. Bacana. Entrou Dia novinho? 2 de outubro de 2008. Entrou novinho? Não, já entrei, como costumo dizer, na tampa da beirada. Entrei com 28 anos. Bombeiro também tem idade para entrar? Tem idade para entrar. É dos 18 até os 30 anos de idade, até a data da matrícula no curso, né? É um concurso, é a mesma coisa, bem semelhante ao da Polícia Militar. O que difere são algumas etapas, né, do certame, algumas exigências que o Corpo de Bombeiros faz um pouco a mais que a Polícia Militar. Tanto na parte de conhecimentos quanto na parte física. A parte física principalmente, né? Tem porque no nosso caso tem a natação, né, que eles exigem, então acaba sendo um pouco mais puxado nesse quesito, que nem todo mundo é adepto à água, né? Mas dá para fazer. Tem que nadar bem? Muito bem? Para ser aprovado, tem que nadar pelo menos 50 metros, né? Depende do que o edital do concurso ele vai pedir. E se tem um tempo para acontecer ou não? Assim, tem um 50 tempo. metros em tantos minutos? Tem um tempo, né? Tem um prazo, né, determinado, um tempo que o candidato ele vai ter que cumprir. E ele sendo aprovado durante o curso, ele faz, né, treinamentos, ele realiza treinamentos de melhoria, né, onde ele vai aprender várias técnicas de natação para poder estar apto a realizar outros tipos de atividade inerentes ao Corpo de Bombeiros Militar. Perfeito. Mergulho também está incluído nisso aí? Mergulho, salvamento aquático, né? E tudo que envolve a parte aquática, o Corpo de Bombeiros ele enfatiza durante o treinamento. E Legal. você se recorda do seu primeiro atendimento? Aquático? Não, no geral, depois de bombeiro? Me recordo. Na verdade, assim, o que mais vem à minha mente foi no dia 1º de janeiro de 2009. Eu estava estagiando no 3º Batalhão de Bombeiros ali em Belo Horizonte, né, na Avenida Antônio Carlos, e foi assim, alguns militares estavam de folga e eu fui escalado para poder trabalhar. E estava trabalhando na guarnição de salvamento, porque é uma particularidade também que tem na capital, é que as guarnições são divididas pela viatura, né? E nesse dia eu atendi o meu primeiro acidente com vítima fatal. Acidente de trânsito? Acidente de trânsito na linha verde, Seu né? primeiro atendimento teve vítima fatal? Meu primeiro atendimento com vítima fatal. Foi Automóvel? um capotamento. Um senhor, ele estava transitando na linha verde, sentido bairro Belo Horizonte, e ele acabou perdendo o controle da direção e veio capotar por diversas vezes e veio a óbito no local. Ficou preso às ferragens e eu tive a oportunidade também de operar pela primeira vez o desencarcerador nessa ocorrência. Você consegue se recordar se estava usando cinto? Estava usando cinto. Estava usando cinto. Ali o que provavelmente, né, pode ter acontecido para o óbito dele foi uma fratura no pescoço. Porque foi um capotamento muito sério, muito grave. Teve o carro ficou bastante destruído devido ao capotamento. Ele ainda bateu no canteiro central, o que acabou, derrubou alguns postes, o que acabou contribuindo também para poder destruir mais ainda o carro e, consequentemente, ele sofrer mais pancadas dentro do veículo. Essa via, ela, se eu não me engano, a velocidade dela hoje é 60 km por hora. Você recorda? Não me recordo. Tem já bastante tempo. Acho que é 60 por hora. Ela é cheia de radares, né? Radares, controlando a velocidade a 60. A pessoa conseguir causar assim, né, um acidente dessa proporção, ele, pelo que você falou, ele não apresentou muitas lesões, não. Não, como eu disse, ele estava preso ao cinto, né? Mas só que a gente podia ver que o carro capotou, pôde perceber, na verdade, né, que o carro havia capotado várias vezes. E a gente sabe que o carro capotando, o peso do corpo, a velocidade, vai girando o corpo ali, e dificilmente a pessoa consegue segurar e evitar que aconteça alguma lesão grave, né, com ela numa situação como essa. Ainda mais sendo um idoso. Ele devia ter ali entre 55 e 60 anos de idade, mais ou menos. Não é idoso, não. Eu já tenho quase isso.
Não posso falar muito, porque eu também tô quase chegando lá. Aí, ó, idoso com 55. Michael, fazer uma pergunta bomba para você aqui, hein? 14 anos. Isso. Fala pra gente um episódio que mexeu com o seu emocional nesse período. E aí, a gente até entende que Ah, gente, só cuidado. um profissional que está há 14 anos, já tem ali aquele contato e já não se comove mais com qualquer, não vou dizer nem assim, qualquer coisa. Não se comove como um cidadão como eu, ao me deparar com a situação de acidente, com vítimas, eu vou ter uma reação, você, obviamente, é totalmente diferente. Então, a gente já parte desse princípio, né? Você já tem aí Não se comove, você está preparado, Não se comove teoricamente, para se deparar com a situação, né? É isso aí, não se comove tanto. Então, considerando isso também, você consegue lembrar de algum episódio assim, que te marcou emocionalmente? Bom, tenho várias situações, né, que no dia a dia, né, de atendimentos, a gente acaba ficando emocionado, leva isso para o nosso dia a dia, mas trazendo para a área de trânsito, né, uma situação, na verdade foram duas situações que sempre elas são recorrentes na minha mente, que a gente sempre lembra, né, passa um tempo, a gente acaba lembrando, uma situação semelhante acaba startando isso na mente da gente, foram dois acidentes com pessoas próximas. Né? Um foi aqui em Manhuaçu, no perímetro urbano aqui da cidade, um acidente que aconteceu com um amigo pessoal, amigo de infância. Eu estava de folga nesse dia e fui acionado, me ligaram, falando que esse amigo havia sofrido um acidente e fui por meios próprios para o local, interceptei a viatura que estava conduzindo esse amigo meu, o acidente foi ali próximo na BR-262, próximo a Fertilizantes Eringe ali, e eu embarquei na viatura para poder ajudar a equipe que estava lá e já me deparei com a situação onde estava o meu amigo e a esposa dele no veículo, na ambulância, sendo transportado para o pronto-socorro. E ele, nossa, já inconsciente, uma situação bem complicada, em gasping, né? Gasping é uma respiração agônica. A pessoa é como se ela estivesse dando, a gente fala, os últimos suspiros, né? Aquela dificuldade de respirar e ali um desespero, né? Tentando fazer alguma coisa para tentar ajudar um amigo de infância e sempre preocupado ali com aquela situação. A esposa dele também, só que a esposa dele estava consciente, orientada. E, lamentavelmente, quando nós chegamos no hospital, nós tivemos a triste notícia que ele não havia resistido, né? Então, bateu de frente com um caminhão, ou melhor, o caminhão bateu do lado dele, ele estava no carona. Automóvel. Ele estava de automóvel, ele e a esposa dele, eles estavam vindo de uma consulta de uma outra cidade e aconteceu uma fatalidade onde ela perdeu o controle da direção, pisou no freio e o carro acabou saindo Da trajetória. Isso, da trajetória, e o caminhão vindo na mão dele normalmente, não conseguiu parar e acabou colidindo com a lateral do veículo. E esse amigo meu estava no banco do passageiro e acabou sofrendo ali o maior impacto, né, dessa colisão. E, lamentavelmente, ele veio a óbito. E pela proximidade, né, pelo dia a dia, a gente fica muito comovido com essa situação. Então, foi algo que mexeu muito comigo. E a outra situação que aconteceu foi um acidente onde entrou para a gente que um caminhão havia caído em uma ribanceira na estrada que liga Martins Soares a Lajinha, Durandé a Lajinha, e deslocamos para o local. E quando nós chegamos lá, a polícia militar já estava fazendo a prevenção do local e de imediato o policial militar já informou para a gente, já está em óbito, não tem o que fazer. E eu, como era o motorista da viatura, permaneci no local, a minha equipe desceu até a vítima, e nisso, conversando com o policial militar que estava no local, ele, em determinado momento, respondendo ao superior dele, o superior perguntou se ele tinha o nome da vítima. E ele pegou e falou o nome da vítima. E na hora ele falou o nome errado, só que pelo sobrenome eu liguei a pessoa. Eu falei assim, porventura não seria fulano de tal? Ele falou, não, é isso mesmo. Aí eu desci até o local e fui ver, era um primo da minha esposa que era o caminhoneiro que havia falecido nesse acidente. Então, era uma pessoa também bastante próxima, que acaba mexendo com a gente. E eu cheguei à conclusão de que esse trabalho nosso, embora muitas pessoas eles veem a gente de uma forma diferente, e a gente também entra muitas das vezes pensando, eu vou salvar vidas, nos proporciona muitos momentos de alegria, mas também nos coloca em situações onde nós ficamos bastante entristecidos devido
a situações como essa que acontecem com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, né? Convive. E por morar na cidade, a gente está sujeito a qualquer momento se deparar, né, com um acidente envolvendo uma pessoa conhecida. É, igual você falou aí, como essas pessoas, né? Eu vejo os bombeiros como heróis, tá? Vocês continuem com esse título, porque eu, meus filhos, a gente tem vocês como heróis. E é óbvio que não dá para salvar o mundo, né? É. A gente sabe, reconhece a limitação, mas eu sei que vocês fazem muito além do alcance de vocês. E difícil também não sofrer quando você está com um familiar, não sentir, porque atrás dos super-heróis tem família, Sim. tem amigos, então vocês vão sentir mesmo isso. Mas o trabalho de vocês é maravilhoso. É uma coisa que conforta, né? Eles perguntam sempre pra gente como que vocês conseguem realizar o trabalho de vocês, irem para casa, dormir, viver bem, tranquilo. Eu acredito que eu posso falar em nome de todos os bombeiros, porque a gente sabe que em todos os lugares, né, que tem pessoas, a gente vai ter tudo quanto é tipo de gente, né? Tudo quanto é tipo de personalidade. Então lá tem pessoas fáceis de você conviver e tem pessoas difíceis de você conviver. Mas uma coisa eu posso te falar com toda a garantia que eu possa dar. Todo bombeiro militar, todo bombeiro, quando ele sai do quartel para atendimento de uma ocorrência, você pode esperar ali 200, 500% de dedicação. O juramento que a gente faz quando nós passamos pela formatura de trabalhar em salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida, A gente vê isso em vocês. e é verdadeiro, porque todas as vezes que eu é inspirador, todas as vezes que eu participei de ocorrências complexas, onde você via ali o risco de você se tornar vítima, ali o bombeiro estava se dedicando a todo tempo. Já aconteceu, eu mesmo, estando numa ocorrência ali em Rio Casca, uma carreta que bateu de frente com um Voyage, o senhor que estava no Voyage faleceu, veio a óbito, a carreta estava transportando placas de aço, e a carga avançou para cima da cabine do caminhão. E o motorista, o corpo dele foi projetado para fora, mas as pernas dele ficou presa pelo banco e pela barra de direção. Então ele ficou da cintura para baixo, pendurado no caminhão e com os pés presos, né, nos pedais do carro, e vivo, consciente, orientado, e aquele peso todo esmagando ele. E quando nós chegamos ali para tentar retirar ele a todo tempo pedindo, pelo amor de Deus, para tirar ele dali, que ele tinha filho, que ele tinha esposa, família, né? Eu me recordo das pás carregadeiras, né? Que estavam ali, havia passado cabo de aço por baixo para poder diminuir o peso da carga, porque não tinha como tirar, porque era muito pesada. E aquilo, hoje está na reserva, né? O Sargento Albuquerque, conhecido carinhosamente aqui na cidade como Lico. Nós entramos por baixo da cabine do caminhão para tentar cortar a lataria por baixo para soltar o pé dele. E ali, por diversas vezes, a gente ouviu os estalos e o pessoal gritando, sai, 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 porque vai descer. E se descesse ali, a qualquer momento, nós seríamos esmagados pelo peso da carga, né? Mas, graças a Deus, é o empenho dos colegas, nós conseguimos tirar o senhor com vida, né? E a sensação do dever cumprido é algo, assim, inexplicável. Você retirar uma pessoa que está sofrendo do sofrimento e saber que, mesmo com dor, ela está sendo direcionada para um local onde ela vai receber um atendimento e vai amenizar o sofrimento dela. E assim também com os sofrimentos familiares, que muitas vezes estão acompanhando todo o trabalho. Então, vale a pena. A Fabiana é meio emotiva. E você tem uma narrativa muito boa, você vai fazer essa menina chorar aqui, hein? Mas eu acho que quando você fala de experiências reais, né, que também mexe com a gente, eu acho que a emoção, ela fica mais... Ela flui com mais facilidade. Nessas tantas ocorrências de trânsito que você já participou, você já conseguiu observar, assim, um padrão que leva esses acidentes a acontecer? Talvez excesso de velocidade, ultrapassagens mal planejadas. O que mais você consegue perceber nesses acidentes? Bom, nós temos um ditado, né, que nós usamos muito no nosso dia a dia, que o acidente ele acontece quando falha a prevenção. Então, para o bombeiro, um dos nossos lemas é segurança em primeiro lugar. Sempre. Tudo. Quando eu saio para atender uma ocorrência, o motorista ele tem que redobrar a atenção dele para que ele não se torne vítima também, se envolvendo em um acidente. Só te interrompendo. O sargento Kleber, uma vez no atendimento da ocorrência, ele
Capotou. Você lembra? Eu Aconteceu socorri. na reta ali. Você foi socorrer. Eu fui socorrer ele. Pois é. Nosso, São heróis, mas não são super-heróis. Tem que tomar mais cuidado também. nosso que você amigo falou. Barras também já se envolveu em um acidente com Na hora viatura. de E sair pra diga-se socorrer? isso, e diga-se de passagem, se não fosse a expertise dele como motorista, provavelmente ele, a guarnição, poderia ter sofrido gravemente, que a viatura perdeu o freio ele descendo ao Alfaçu. E ele, assim, prudentemente, brilhantemente, vamos dizer assim, né, com a mão de Deus, ele conseguiu direcionar a viatura para um local onde não estava passando ninguém no momento e bateu, só houveram mesmo danos materiais, né? Mas o que me chama a atenção na maioria desses acidentes, estudando o local, avaliando a cena, né, a posição do carro, enfim, tudo que envolveu ali, eu observo e chego à conclusão que muitas das vezes é o excesso de confiança por parte de quem está conduzindo o veículo. Porque a pessoa costuma entrar, por exemplo, capotamento. A pessoa costuma muitas das vezes entrar em uma curva acelerando o carro, ao invés de tomar o cuidado de se reduzir antes para entrar com o carro firme na curva, né? E dentro da velocidade permitida pela via, para poder fazer, né, uma curva tranquila, segura. Não, a pessoa quer usar toda a expertise que ela acredita que ela tenha para poder entrar numa curva que pode ser feita 80, ela quer entrar 110, 120, porque o carro dele tem todo o controle, todo tecnológico, e ele vai entrar na curva ali e vai conseguir fazer aquela curva que muitas das pessoas não conseguem fazer, às vezes nem com a 80 por hora, e ele quer fazer a 120. Então, esse tipo de conduta irresponsável, né, a pessoa acreditando que o conhecimento dela de direção, a experiência dela, mais a tecnologia empregada em seu veículo vai fazer com que ela consiga realizar aquela manobra. Muitas das vezes, sim, ele consegue, mas vai chegar uma hora que ele não consegue. E é nessa Muito boa hora sorte, que né? o bombeiro vai ter que atuar. Excesso de confiança, então. Excesso de confiança, falta de manutenção em veículos, tudo isso aí a gente observa na maioria das vezes dos acidentes que a gente atende. Drogas, Michael. Também. Nós temos uma incidência principalmente envolvendo pessoas que estão trabalhando, né? Acidentes, por exemplo, com caminhoneiros. O caminhoneiro está virado ali há não sei quantos dias dirigindo. Não são todos, é lógico, né? Tem os bons profissionais, aquelas pessoas que se preocupam com a sua saúde, com a sua integridade física e com a integridade física das pessoas também que transitam pelas rodovias. Mas o uso do ribite, substâncias entorpecentes, né? Estimulantes, né? Por exemplo, diversas drogas, entre elas eu posso citar aqui, por exemplo, a cocaína, né? Que é muito consumida por alguns tipos de condutores de veículos. Então, da mesma forma que ela traz aquela euforia para a pessoa quando ela está conduzindo o veículo, ela vai chegar um momento que quando acaba o efeito que bate, que a gente costuma dizer a bad, né? Que ele fica mal, aí é a hora que a pessoa acaba perdendo o controle da direção e se envolvendo em um acidente E é muito gravíssimo. comum encontrar acidentes com pessoas que estão usando droga, essas coisas assim? Olha, é difícil para nós, às vezes, constatarmos isso, porque quando nós chegamos em um acidente com esse tipo de situação, a pessoa está inconsciente, ela está muito grave, e a gente não consegue visualizar a olho nu esse tipo de situação, né? Muitas das vezes a gente fica sabendo depois que a equipe médica fala para a gente, olha, lembra aquele cara que vocês trouxeram? Então, depois que a gente viu que ele estava desse jeito, ele teve esse tipo de comportamento, tudo indica que ele usou determinado tipo de substância, a gente recebe esse feedback, né? Mas já tivemos também ocorrências envolvendo carro pequeno, onde os colegas encontraram entorpecente dentro do veículo. Droga mesmo, né? Lata de bebida. Garrafa. Isso aí, então, é muito comum acontecer. Você chega e, por incrível que pareça, você vai no acidente com uma pessoa que está alcoolizada e ela faz o mal para a pessoa que se envolve no acidente e ela, muitas das vezes, não acontece nada com ela. É algo inexplicável. Teve um julgamento semana passada de um cara que estava 200% Foi lá em Recife. bêbado, matou uma família, destruiu a família, né? Porque ele matou a esposa que estava grávida, uma filha, a outra filha do homem ficou paraplégica, Meu Deus. A babá. uma Você babá. não acompanhou isso, não? Você ficou bem alta na mídia esse final de semana. Toda a minha carreira trabalhando com trânsito, é a primeira vez que eu vejo uma punição, e a punição aplicada, porque a juíza já vinha trazendo ele preso preventivamente e condenou ele a quase 30 anos por conta
e manteve ele preso preventivamente para poder Aconteceu tentar os recursos, né? Porque hoje em dia tem que recorrer, né? Então eles recorrem, a juiz manteve ele preso. Mas foi um caso que o cara, excesso de velocidade dentro do perímetro urbano, ele avançou o sinal vermelho e colidiu na lateral do veículo. Foi um impacto muito violento. Eu acho que só sobreviveu uma criança que está na cadeira de rodas. E o motorista, que era o pai da menina, né? Eu acho que o motorista não estava no carro. Acho que ele estava vindo da igreja, não tenho certeza. Não, era o pai, a mãe, 2 filhas e a babá. A mulher estava grávida. Ele pegou do outro lado do carro. Infelizmente, são ocorrências que têm se tornado rotineiras. É difícil, né, a gente ouvir falar essa palavra rotina e aplicar ela no acidente. Uma coisa ruim, né? Não, principalmente um acidente envolvendo pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Eu acredito que esse tipo de conduta, ela acontece porque é pela certeza da impunidade. Também é muito difícil você ver uma pessoa, né, um representante da lei, uma pessoa responsável por aplicar a lei, que tem a conduta de manter a pessoa preventivamente detida, né? É lógico que existem os meios legais para que seja conduzida toda essa situação, mas isso aí é um trabalho de enxugar gelo, muitas vezes, que a polícia faz. Que a polícia vai e prende, tem todo o trabalho para fazer a prisão. Gente, vocês não sabem como que é difícil. Eu deslocando por uma ocorrência uma vez de madrugada, em frente ao batalhão da Polícia Militar, eu vi um carro zigue-zagueando na rodovia, 3 horas da manhã. Eu, preocupado com aquilo, me aproximei com cuidado, porque toda hora ele fechava, e vi que o motorista, que o condutor, estava dormindo no volante. Aquilo eu buzinei para ele, dei sinal para ele parar, ele parou. Quando eu desci, porque eu fui abordar para ver se ele estava se sentindo bem, o que estava acontecendo, ele não estava conseguindo nem conversar de tão embriagado que ele estava. O que eu fiz? Tirei a chave do contato do veículo, pedi que ele descesse e acionei a Polícia Rodoviária Federal, porque é uma rodovia federal. E nisso eu fiz contato com o quartel, pedi para que outra equipe fosse no meu lugar, porque eu não podia deixar aquela pessoa tomar de controle da direção daquela forma. E eu vou falar para vocês, foi uma experiência horrível, tá? Porque eu fiquei de 3 horas da manhã até quase meio-dia envolvido na prisão desse cidadão. E isso, aí eu te falo, como que daqui para frente agora, é lógico que eu, me conhecendo, se eu ver, eu vou parar de novo e vou ter a mesma atitude. Mas muito e outras pessoas? Né? Tem muita gente que vai evitar. Você perde totalmente como eu posso dizer, o estímulo de fazer isso, porque você sabe que você vai ficar agarrado ali, e você também não tem um apoio dos colegas que poderiam pegar e falar, não, vai lá, bombeiro, você está fazendo o seu trabalho, deixa que aqui eu assumo. Mano, você tem que ir, porque foi você que abordou, foi você que fez a parada, então você tem que ir lá para testemunhar, a gente sabe, é legal fazer isso, né? Mas é algo que toma muito meu tempo. E eu deixo, às vezes, de atender uma ocorrência para poder fazer Exatamente, isso. Exatamente, você está saindo do seu papel, que é de resgatar pessoas, para cuidar de uma ocorrência. E assim como eu, imagino quantas pessoas que presenciam um fato desse e muitas das vezes têm receio de tomar alguma atitude, justamente por conta do trabalho, né, que ela vai ter. Mas é lógico, se todo mundo pensar assim, né, o que vai virar, né? Mas, infelizmente, está virando rotina acidentes dessa natureza. Eu me recordo de um também que aconteceu já tem um tempo no Rio Grande do Sul, não sei se vocês se recordam, em que o rapaz, ele correu tanto com o carro que o carro dele decolou. Foi no Paraná, Curitiba. Foi Paraná? Aí, tá vendo? A mãe da vítima é Cristiane federal, né? Iared, ela é deputada federal, defensora da área de trânsito. E olha só que interessante. Também um dos nomes para falar com a gente aqui. Bacana, e eu me recordo muito dessa situação. O carro decolou. Era uma lombada assim, ó. Ele decolou e pousou em cima do carro. E o filho dessa mulher, se não me engano, ele foi decapitado, né? A cabeça dele chegou Isso. De tão violento que e foi. O causador do acidente era deputado estadual. Isso mesmo. Sim. Solto até hoje, né? Então vocês estão entendendo Já foi condenado, mas está solto. E assim como esse, vários outros acidentes que acontecem todos os dias, né, envolvendo bebida. E eu vou falar para vocês, são muitas ocorrências que nós atendemos aqui na região de Manhuaçu, com pessoas embriagadas na direção de veículos. Hoje vocês atendem uma média de quantos chamados com acidente de trânsito, né? Chamado de trânsito. Assim? As ocorrências de trânsito, elas equivalem a quantos por cento? Olha... Chuta, se você não souber exatamente. Não, eu vou falar para você. Hoje,
proporção aí de uns... só em Manhuaçu, tá? Eu vou falar uma proporção de uns 30%. 30% dos atendimentos? 30% dos atendimentos. Trânsito. Mas aí envolvendo todos os tipos de veículos, né? Motocicletas, automóveis, caminhão, ônibus, bicicleta, tudo que envolve trânsito, né? Vou chutar uma situação aqui, eu não sei se foi você que fez o atendimento, mas certamente alguém ali do quartel de vocês. Deve ter uns 2 ou 3 anos, uma pessoa descendo de bicicleta. A Tancredo Neves. É a Tancredo Neves, Isso, você lembra disso? Lembro. Acho que a pessoa caiu da bicicleta. Eu me recordo porque eu estava de serviço, a minha ala que estava de serviço nesse dia, só que não Veio a óbito, não veio? Morreu. Ele é um jovem, ele era inclusive albino, e ele descendo de bicicleta, ele acabou, não sabemos dizer se ele não viu o quebra-molas, né? Isso aí. Que dizem que a pessoa que tem essa condição, né? Ela tem problemas de visão. E ele passou pelo quebra-mola e perdeu o controle da direção e caiu de face no chão. É aí que eu queria chegar. Porque sem ir lá, só de ver aquela manchete da matéria, né, noticiada aqui na nossa região, eu imaginei, isso foi o quebra-mola que causou a queda dele. Eu quero aproveitar a oportunidade para trazer 2 coisas em relação a isso aí e debater com você. Primeiro, infelizmente, o dispositivo quebra-mola, que tem esse nome popular, ele é usado indiscriminadamente em cidades de pequeno porte, igual é o caso de Manhuaçu, que tem 100 mil habitantes aproximadamente. Existe toda uma regulamentação para o uso de um quebra-mola, e eu posso te afirmar que em Manhuaçu ele deve ter uns 20 mil quebra-molas, não tem nenhum em conformidade com o que a legislação determina. Eu vejo como responsabilidade do poder público a queda e a morte dessa pessoa, desse cidadão. Isso é um problema. Inclusive, a gente tem também a intenção de trazer aqui algumas autoridades locais para tratar, inclusive, disso. Eu já falei disso em audiência pública na Câmara Municipal. Quebra-mola não é coisa para poder enfeitar a rua. É qualquer pessoa que se sente um pouquinho incomodada com a moto ou o carro que está passando mais rápido na porta da casa dele, ele pede um quebra-mola para um vereador, que nem é a função dele, e esse vereador vai lá e intercede junto ao Executivo Municipal para instalar esse quebra-mola irregularmente. Então aqui, nesse caso que você citou, a gente, não estou dizendo que longe de mim afirmar, a gente tem uma grande chance do óbito dessa pessoa ter ocorrido por conta de um quebra-mola. Agora eu vou falar de uma outra situação que você certamente sofre muito com isso, quando você precisa fazer um deslocamento rápido. Porque o cara, ele quer o quebra-mola lá no bairro dele, na rua dele, mas o dia que o pai dele passar mal, você demorar 10 minutos a mais para chegar lá, e a hora que você chegar e ele reclamar que você demorou, você falar para ele, mas você já viu o tanto de quebra-mola que tem? Na hora de voltar, eu vou demorar mais ainda, porque eu estou com ele dentro da viatura. É um problema para vocês ou não é? Não, e imagina, assim, agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês já quebraram alguma parte do corpo de vocês? Eu já. Eu não. Já? O que você quebrou? Dedão do pé. Dedão do pé, né? Ainda é mais tranquilo, você consegue controlar mais. Agora, imagina uma pessoa com fratura de fêmur, uma pessoa com uma fratura de húmero, né? Que são ossos longos do corpo, uma pessoa com fratura de bacia, com fratura de clavícula, sendo transportado em um veículo onde você toda hora tem que acelerar, frear, sobe, desce. Para quem é motorista, é algo assim extremamente difícil você fazer a condução. E não é um deslocamento suave, você desloca rápido, acelera, freia. Depende do estado de urgência da vítima, né, da gravidade das lesões, principalmente. Como assim, Mike? Gravidade? Na verdade, toda fratura é uma lesão grave. Quando a vítima é uma vítima de fratura de fêmur ou de politraumatismo, que são várias fraturas, é mais grave ainda, principalmente se eu suspeitar de alguma hemorragia. Então, o tempo é vida. Eu preciso chegar o mais rápido possível ao hospital. Lembrando que o Corpo de Bombeiros, ele é um emergencista pré-hospitalar. Não tem enfermeiro, não tem médico na equipe do Corpo de Bombeiros, né? O nosso trabalho ali é suporte básico de vida. Então, nesse deslocamento, o tempo inteiro a gente preocupado com a condição, com o bem-estar da vítima, ou seja, causar menos sofrimento do que ela já está sofrendo, né? Atenuar esse sofrimento. E a equipe que está lá atrás sofre, porque cada lombada que passa é um grito que a vítima dá. Então vamos lá, quebra-mola, você ia falar da sua experiência? Eu estava atendendo,
eu acho que foi a única vítima, porque eu trabalhava em Caparaó e ia tirar de Caparaó para chegar até Carangola. Eu fiquei... Aí lá tem vários quebra-molinhos, aquele de 3 em 3. Gente, eu cheguei em casa, eu fiquei cheia de hematoma. A ambulância, vocês ainda têm aquela grandona, né? A nossa lá do município era pequenininha. Cheia de hematoma, a perna toda roxa. Você é enfermeira, né? Eu E a como vítima? enfermeira. Não, a vítima... Não vou nem falar. Mas assim, a gente vai lá na frente, no freio e para e pula. E é perna batendo na maca. Eu fiquei toda cheia de hematoma. Em detalhe, isso quando você vê o quebra-mola, né? Pensa. Isso Loucura. quando você vê, porque acontece às vezes você tá ou à sombra de uma árvore, ou devido à escuridão, asfalto novo, você não vê o quebra-mola, Período de chuva. quando você descobre, é o grito da vítima e o pulo da viatura, né? É aí que a gente vê que passou por um quebra-mola. Loucura demais. Isso aí com certeza é uma coisa que atrapalha demais o trabalho de vocês, que fazem esse trabalho de socorro, atendimento, precisa de deslocar com rapidez. Então é um apelo que eu faço, eu deixo para os gestores de todo lugar do Brasil. Não é um recurso proibido, não. Ele até é proibido. O Código de Trânsito ele proíbe o uso de quebra-mola, pra você ter ideia. Mas ele abre uma exceção em casos comprovadamente necessários, onde nenhuma outra medida foi eficaz. O problema é que aqui em Manhuaçu e na maioria dos municípios brasileiros é a primeira medida que eles adotam. Sem nenhum estudo, sem nenhuma comprovação do resultado daquilo, se foi positivo ou negativo. E mais uma vez eu repito, quem acha bonito, bacana, pedir o vereador para colocar o quebra-mola na porta da casa dele, na rua dele, para não ser incomodado com veículos passando rápido, lembre-se que uma hora você pode precisar de um socorro. E eu acho que você pode confirmar para mim, né, Mike? 5 minutos vale... Vale uma vida, né? Vale uma vida. Uma parada respiratória, por exemplo, não vou nem falar cardiorrespiratória, não. 5 minutos sem respirar. Já evolui para uma parada cardiorrespiratória, já com possibilidade muito grande de danos cerebrais e assim, e sequelas muitas vezes irreversíveis. Ela que é enfermeira sabe o que eu estou falando, né? Corte, você teve um corte profundo, uma hemorragia em 5 minutos, se aquilo não for contido. Vai embora tudo. E, sinceramente, eu estou falando de lugar pequeno, a gente mora numa cidade pequena. Para você deslocar daqui até o hospital, você demora aí cerca de uns... Vamos falar do quartel até aqui onde a gente está. Você demoraria o quê? Uns 10 minutos, né? Então, se o trânsito tiver um trânsito bom, né? É por aí. 10 Agora, minutos. dependendo... Com um monte de quebra-mola. Demora muito. Então é isso, trazendo essa mensagem, trocando essa experiência com você. Você, como profissional hoje, socorrista, se você tivesse que votar hoje, pessoal, vamos colocar aqui em votação no nosso Conselho Municipal de Trânsito, a favor ou contra os quebra-mola? Totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra qualquer tipo de quebra-mola. Eu acredito, assim, dentro do meu limitado conhecimento na legislação de trânsito, né? Eu acredito que existem outros meios, né, que podem ser utilizados para instigar ou provocar essa educação no trânsito que os condutores precisam ter. Lembrando que dentro do perímetro urbano tem uma velocidade máxima que pode ser transitada. Na verdade, todas as rodovias também, né? Só que é uma velocidade bem menor. E tem a questão da prioridade de veículos de emergência e assim por diante. Então, assim, eu acredito que existem outras alternativas que não seja a utilização de quebra-mola. Outra coisa em relação ao deslocamento de vocês, no atendimento de vocês, é o motorista não saber se portar na hora que ele escuta ali o dispositivo sonoro. Eu fico nervosa quando eu estou no trânsito, eu escuto a sirene e a pessoa está em outro planeta. Ela não está nem... Tem problema com isso? Nós já tivemos problemas com pessoas conhecedoras da lei, que legisladores do direito, operadores do direito, né, vamos dizer assim, que a viatura deslocando por um atendimento de parada cardiorrespiratória no Pedregal, e a gente deslocando ali naquela parte próxima à rodoviária, na Praça Coronel Pedro Faria, e a viatura com sirene, giroflex ligado. Quase gritando lá de fora. Não, literalmente colocando a cabeça para fora e pedindo para sair, e a pessoa lá andando a 20 km por hora, não dando prioridade de passagem para a viatura, e é claramente uma obstrução de passagem de veículo de emergência, um crime. Só que a gente tem que optar. Eu vou parar e prender esse cidadão, ou eu vou seguir, vou tentar socorrer a vítima que está numa situação de vida ou morte. É lógico que a gente sempre vai priorizar a vida, né? Então, nesse caso aí, esse cidadão... É onde eu falo, os meus colegas até me criticam, porque eu acho que um dos recursos que o bombeiro poderia ter
seria o recurso de aplicar multas. É lógico, devidamente comprovado, né? Eu transitando ali para o deslocamento de uma ocorrência e o motorista do veículo à frente, ele não deu prioridade de passagem numa situação de emergência, eu poder anotar a placa daquele veículo e o órgão responsável poder aplicar a multa, simplesmente com essa informação. Porque são várias as situações que a gente enfrenta aqui no dia a dia, de deslocamento para atendimento de... Ó, vou até aproveitando o espaço que vocês estão cedendo para a gente e deixar bem claro para a população, principalmente de Manhuaçu, né, que é a nossa cidade, mas serve também para todos que estão ao alcance aqui do seu podcast, do seu canal, que quando você obstrui a passagem de um veículo de emergência, você está causando aí, vamos dizer assim, a morte, você pode estar causando a morte de uma pessoa. Né? O que a gente falou, né? Tempo é vida. Então, assim, seja um colaborador, né? Seja uma pessoa educada no trânsito, dê a preferência de passagem, porque principalmente o corpo de bombeiros. Se chegar ao ponto de uma viatura deslocar com giroflex e sirene ligado, gente, é porque alguém está sofrendo. Pode ser um exagero, pode ser, vamos dizer assim, um trote? Pode. Mas até que se prove o contrário, vocês estão numa situação de emergência. Justamente. Eu não vou pagar para ver. Ah, é um trote, eu vou deslocar aqui tranquilo, sem sirene, sem giroflex ligado. Não, eu vou deslocar acreditando que aquela ocorrência ali é uma ocorrência verdadeira e que alguém está precisando de ser atendido o mais rápido possível. Por quê? Porque é igual aquilo que você falou. Pode ser um pai, uma mãe, um parente de alguém próximo, até meu mesmo. Então, assim, a gente pede às pessoas que acompanham, que tenham essa sensibilidade, né? Porque com certeza vai estar ajudando bastante a gente. Eu quero perguntar agora, você que já atendeu diversos acidentes, a importância dos dispositivos, da cadeirinha, do assento de elevação e a proporção, assim, quando você atende a ocorrência, as crianças estão sentadinhas bonitinhas no dispositivo, ou muitas das vezes estão no colo das mães, os pais usam esses dispositivos adequadamente? E a importância deles também. Sim, tem os que usam e os que não usam. Os que usam errado, né? E os que usam errado, né? Uma vez eu estava ali num prédio, na descida do sinal do centro, na praça, e eu estava fazendo um curso, participando de um curso, de um treinamento, e de repente eu ouvi um barulho de uma colisão. Quando eu olhei pela janela, um carro, naquele cruzamento ali, que eu não sei nem de quem que é a preferência, você poderia até esclarecer. Ali, onde funcionava o fogão a lenha. Nem tem esse restaurante mais ali. Fogão a lenha com a... Isso, próximo à ponte ali. Da Luiz Cerqueira com a Alonso Starling. Justamente. Tinha um carro que estava descendo e o outro estava passando na Alonso Starling ali. Ficava a dúvida se era de quem estava descendo a Luiz Cerqueira, né, que tinha preferência, ou se quem estava na Alonso... Enfim, eu sei que houve essa colisão. E uma gritaria, uma choradeira, quando nós fomos ver, uma criança estava inconsciente, porque ela estava no colo da mãe, que estava sentada no banco da frente, sem o cinto de segurança. Na hora da colisão, a mãe... o peso da mãe ainda projetou... Pressionou a criança. Você tem uma narrativa muito boa. Explica com detalhe o que acontece na hora de uma colisão e a criança está no colo da pessoa. Bom, primeiro... para o pessoal de casa entender. Qualquer batida, qualquer acidente, colisão, nós temos pelo menos 3 batidas. Que é a do veículo contra o anteparo, que é do corpo contra a estrutura interna do veículo e também dos órgãos contra a estrutura do corpo humano, contra o esqueleto humano. Então, nós temos aí 3 tipos de colisão. E quando você tem ali uma criança entre o passageiro e o painel do veículo, então nós vamos ter ali a colisão do veículo, a colisão do corpo da criança contra o anteparo, a colisão do corpo do pai ou da mãe ou do adulto que está transportando aquela criança de forma irregular contra o corpo da criança. Então, além de ter a colisão dos órgãos internos, nós vamos ter o esmagamento do corpo da criança, causando lesões gravíssimas nela, dependendo da velocidade que for. A sensação de quem segura a criança é que ela acha que ela vai conseguir segurar no impacto. Ela está presa ao cinto, a criança não, então no impacto ela vai conseguir segurar. Nesse caso que você está falando, ele estava sem cinto. Estava sem o cinto. E só para lembrar que isso aí é uma via que a pessoa deve andar o quê? 30, 40 por hora? Sim. No máximo. E machucou a criança. Machucou a criança. Eu me recordo que de lá a gente viu a mãe desesperada,
colocaram a criança no carro e levaram a criança para o hospital, né? Isso Estava inconsciente, você falou? estava inconsciente. Isso tinha quantos anos, mais ou menos, a A criança? criança não tinha mais que 2 anos, não. Bem pequena mesmo, criança de colo. Então, assim, isso me chamou muita atenção pelo desespero da mãe. Só que, ao mesmo tempo, um colega que estava fazendo o curso falou, Dani, tá vendo? A irresponsabilidade da mãe andando no banco da frente com a criança e sem cinto de segurança. E o que mais a gente vê aqui na rua é isso. Pais transportando os filhos de colo no banco da frente do veículo. Muitas das vezes o pai brincando com a criança, coloca a criança no colo para... Uma certa vez eu estava indo para o quartel e um carro na frente, o carro não desenvolvia. Meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa? Esse camarada tá querendo provocar? O que está acontecendo? A gente já começa a pensar esse tipo de coisa. Quando eu consegui passar o carro que eu olhei, o cara estava indo devagar porque estava na via urbana, dirigindo e o filhinho dele guiando o carro. Sério, não estou brincando com vocês. Aquilo me foi, meu Deus do céu. E a viatura atrás dele. São situações que a gente, assim, como eu posso dizer, a gente não acredita. A gente fala, eu acredito que eu vivenciei isso. Mas a gente falando, as pessoas até duvidam. Será que isso acontece? Acontece. E acontece muito aqui em Manhuaçu. Eu vi na internet, não vi pessoalmente, não. É muito comum, principalmente na cidade do Nordeste do Brasil, a pessoa transporta a criança em motocicleta. Sim. Aí vai um pai, a mãe atrás e a criança no meio. Quando é uma só, costuma ir mais de uma. Aí nesse episódio que eu vi, a criança muito pequenininha, ainda de colo, parece que o cobertor que estava envolvendo a criança soltou uma beiradinha, foi para a roda e a roda puxou. Eu sei que a criança ficou presa entre a roda e o paralama da motocicleta ali. Não sei se com vida, eu só vi a foto. Se ela estava com vida ou já sem vida. Mas a cara da mãe de desespero, do pai também. Um detalhe, acaba acontecendo uma tragédia. Você já atendeu alguma ocorrência assim de criança, motocicleta? Não, o Barros, a gente até vinha comentando sobre isso, né? O Barros, ele teve a experiência de atender um acidente aqui, próximo de Manhuaçu, onde 2 irmãozinhos faleceram, né? Devido a um acidente muito grave, onde um carro bateu de frente com um caminhão de entregas, e as 2 crianças estavam no banco de trás, estavam no cadeirinha, mas a velocidade do impacto foi tão grande que elas não sobreviveram. Né? E já fui em acidentes com crianças na cadeirinha que sobreviveram, né? Graças a Deus, e também a utilização do equipamento de forma adequada. E quando você se depara com os acidentes, a maior parte deles, crianças, estão no dispositivo ou fora do dispositivo? Porque eu passo na perímetro rua... urbano, igual ele falou, a maioria... Mas eu digo em rodovia, até mesmo. Mãe tira muita criança do dispositivo para amamentar, ou porque a criança chorou e a cadeirinha está lá e a criança está no colo. Em viagem, a gente vê isso. Isso é realidade nas rodovias também? Não, nas rodovias, geralmente, os pais costumam ter um pouquinho mais de cuidado, né, e prender a criança no assento, né, no dispositivo, né, tendo em vista também a velocidade que é empregada nesse meio, né? Agora, os acidentes que a gente atende dentro do perímetro urbano, você falando, eu me recordei de um que eu atendi próximo ao Espírito Santo, a divisa com o Espírito Santo, onde faleceu o motorista, que era o pai da criança, uma criança de aproximadamente 7 anos, ela estava no assento. Faleceu o pai dela, que era o motorista, a mãe dela, que estava no carona, estava inconsciente, mas estava viva, com sinais vitais. O irmão dela, que estava no banco de trás, também estava inconsciente, a gente estava suspeitando de hemorragia interna, e ela estava consciente e orientada, porém com a fratura no braço. Então, assim, nós entendemos que primeiro Deus e depois o fato dela estar sentada no local correto, utilizando os meios de segurança da forma correta, né? Isso salvou a vida dela, porque numa colisão tão forte quanto aquela, se ela estivesse sem o cinto de segurança, ela teria sido projetada para fora do veículo. A gente sempre vê, em relação a isso, dentro da cidade não tem, e é uma coisa que entrou até em discussão esse final de semana, porque um acidente que eu estava te falando que aconteceu na cidade, de um ônibus escolar, sim, e um carro da prefeitura. E aí vem o questionamento do dispositivo, porque o ônibus escolar, essas vans escolares, normalmente a criança não usa cinto, e esse ônibus ele estava cheio de crianças, estava levando as crianças, bateu lá, e 7 dessas crianças tiveram algumas fraturas, mas todas, assim, aparentemente bem. Mas o questionamento foi que era até uma enfermeira,
estava sem o cinto e o pessoal alega que ela só sobreviveu porque ela estava sem cinto de segurança. Isso é provado em estatística que o cinto mais seguro protege a vida da pessoa do que igual um caso desse que aconteceu específico. Porque tem muita gente que ainda questiona, mas será que vale mesmo o cinto? Eu só querer debater isso aí é querer confrontar estudos. Isso não é achismo, isso é estudos. É um a cada Exatamente, mil, eu né, falei, que acontece. eu falei isso. Eu falei assim, não, no caso dela, pode até ter sido Pode isso. até ser, é possível. É possível. Mas não é o padrão. 90% dos casos, não sei se é 90%, não sei falar de estatística, mas a gente sabe que esses dispositivos, a cadeirinha, o cinto de segurança, é o que vai prevenir e resguardar a vida das Principalmente pessoas. no caso de criança. Olha, né? eu sou um pouco radical com alguns pensamentos que eu tenho. Eu todas as vezes, eu costumo ministrar treinamentos de brigada de incêndio, primeiros socorros, esse tipo de coisa. E sempre que eu estou ministrando a parte de primeiros socorros, eu faço questão, muitas das vezes, principalmente quando eu vou ministrar esse treinamento para empresas, onde eu sei que os colaboradores ali utilizam muito motocicleta, até mesmo carros, mas assim, eu não sei qual é o tipo de perfil daquelas pessoas, mas por questão mesmo didática, eu sempre mostro algumas imagens, é lógico, guardando ali, preservando a identidade das vítimas, mas eu faço questão de mostrar algumas imagens de acidentes que nós atendemos aqui na região de Manhuaçu. Eu não mostro acidentes que acontecem fora. Eu mostro o que acontece aqui, para que a pessoa veja o que acontece aqui, porque as pessoas não sabem. Acha que não acontece. Acho que não Lá no acontece. interior. Se você fala que não, esse acidente do ônibus lá onde crianças tiveram fraturas, as pessoas vão imaginar, mas não vão mensurar a gravidade, a dor que aquelas crianças sentiram. Agora, se você pega ali uma fratura, uma imagem de uma fratura exposta e fala assim, sabe, você lembra aquele acidente que aconteceu? É isso aqui, ó, tá vendo? Olha o que acontece. Acidente, falei com você pouco antes da gente começar, que Manhuaçu liderou por muito tempo uma estatística terrível no Brasil. A cidade com maior índice de acidente com vítimas fatais presas às ferragens, devido à gravidade das colisões. Você falou que Manhuaçu liderava, encabeçava a lista em Minas Gerais. Minas Gerais, perdão, falei no Brasil, né? E Desculpa, parece pouca Minas coisa, Gerais. mas Minas Gerais tem 853 municípios, né? Ao tamanho da malha viária do estado de Minas, Manhuaçu conseguir essa premiação, né? A primeira... Eu primeiro tomei lugar. a liberdade de pegar alguns dados, né, algumas informações. Só no ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021, no estado de Minas Gerais, acidentes de trânsito, nós tivemos 24.775 acidentes. Isso em que período você falou? No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 21, ano passado. Isso, no ano passado. Tá? Até 24 mil acidentes. 24 mil acidentes de trânsito. Isso com atendimento do Corpo de Bombeiros. Que o Corpo de Bombeiros atendeu. E vítima. Justamente, tá? Isso foram os acidentes. Aí eu separei algumas situações aqui de vítimas, né? Porque a gente sempre faz uma codificação para cada tipo de acidente. Só para vocês terem uma ideia, quer ver, ó? Vítimas de colisão entre automóvel e motocicleta. Nós tivemos 6.641 vítimas. Pessoas que se feriram, que foram socorridas, transportadas por uma viatura do Corpo de Bombeiros até a unidade hospitalar. E aí, eu pergunto para vocês, divide isso por dia. Quantos acidentes não acontecem todos os dias? O número é muito alto. Só aqui em Manhuaçu, eu fiz aqui um outro levantamento, no ano também de 2021, acidentes de trânsito. Nós tivemos 351 acidentes só na região de Manhuaçu. Quase que um acidente por dia. Com vítima. Lembrando que é com vítima. Porque careceu do atendimento ao bombeiro. O bombeiro deslocou até o local para atender. Então, é um número muito grande. Nós não poderíamos ficar acomodados com esse número, não. Quantas pessoas que não perderam a vida nesses acidentes? Eu não peguei aqui as vítimas fatais. Final de semana a incidência é maior, né? Aumenta. Porque aí com o advento da pandemia, nós tivemos uma diminuição porque nós tivemos aí a proibição de realização de eventos, né? De eventos com aglomeração de pessoas. Com isso, o número de acidentes diminuiu consideravelmente. Mas está o base aqui, que não me deixa mentir, que todas as vezes que nós iríamos tirar o plantão no final de semana, sexta, sábado e domingo,
que nós sabíamos que tinha uma festa em uma determinada cidade da região, Já ficava preparado. já ficava preparado. A gente já sabia, vai ter acidente. Porque ali você vai ter, né, todos os ingredientes, né, necessários para uma tragédia, que é bebida, imprudência, uso e consumo de drogas. Quantos acidentes, quantas vidas perdidas em acidentes que nós já atendemos aqui na região, pessoas jovens, pessoas com idade entre 15 e 30 anos de idade, são as maiores vítimas desses E acidentes. você consegue falar o sexo dessas pessoas? Assim, A maioria do sexo masculino. masculino, né? A maioria, a grande 60%, maioria. 70%. Daí para mais, uns 80% de sexo masculino. Porque são as pessoas que mais se arriscam, né? Quantas das vezes eu já atendi a ocorrência, chegava lá, a pessoa estava em óbito, jovem, você olhava lá na flor da juventude. Agora, olha que coisa interessante. A gente tem, inclusive no manual de direção defensiva que o antigo Denatran, atual Senatran, publicou, a analogia de que o bom cidadão normalmente é um bom motorista e vice-versa. Eu não concordo com isso. Não precisa ser um marginal para provocar um acidente, não. É pessoa de bem, gente trabalhadora. Sim, lembrando que, com certeza, assim, pelo menos eu acredito que ele não ia pegar o carro e sair, eu vou fazer isso hoje. É um acidente. O que eu falei? Acontece quando É o falha. excesso de confiança. Excesso de confiança. Eu domino, a máquina está na minha mão, eu estou controlando ela. Então eu posso ir dessa forma que não vai acontecer nada. Né? E a gente sabe, a gente que dirige, a gente sabe que não é bem assim. Um carro para uma moto, você que é instrutor de trânsito aí. Uma moto, depois que se ela derrapa com a roda de trás, você ainda consegue segurar. E se ela sai com a roda da frente? Você consegue segurar a moto? Dificilmente você consegue segurar uma moto quando ela sai com a roda da frente. É chão mesmo. Se você tiver com... Eu tomei... O único tomo de moto que eu tomei até agora, espero que eu não tome, foi fazendo aula. E na hora que eu fui parar a moto, eu apertei o freio da frente, saiu e eu caí. E ainda quase quebrei a perna, que eu caí tentar segurar, entendeu? Então, assim, a gente acha que está no controle, mas na verdade a gente não está. A gente tem a falsa percepção de que a gente está no controle, mas a gente não está no controle. Né? Michael, eu trabalho ainda como instrutor, hoje online, não presencialmente, mas a gente ministra cursos de procedimentos básicos para o motorista, o condutor, adotar ao se deparar com essa situação de acidente de trânsito. E tem várias questões assim que a gente pode conversar sobre isso aí, dentro disso aí. Uma delas é em relação àquele dizer padrão, né? A gente chegou num local de acidente, o pessoal, não põe a mão, não pode pôr a mão, chama o bombeiro, não põe a mão, não. Até onde isso é verdade e até onde isso é mentira? Michael, eu mesmo já passei por isso. Eu, modéstia à parte, eu tenho um bom conhecimento nos procedimentos a serem adotados no caso de acidente, porque eu já ministro aula sobre isso há muito tempo e para ministrar aula até tive o cuidado de me aprofundar um pouco mais. Então, sei até lidar com algumas situações que normalmente um motorista não conseguiria. Então, por viajar muito também, vira e mexe, a gente se depara com acidente, com vítima, precisando daquele atendimento imediato. E quando eu chego para tentar colocar a mão, eu sou abordado por várias pessoas. Não põe a mão, não põe a mão, não pode pôr a mão. Bombeiro, chama o SAMU. Fala para mim, você como profissional. Então, sua pergunta é a pergunta de ouro, né? Todos os cursos que nós ministramos de primeiros socorros, alguém faz essa pergunta. E aí? Eu coloco a mão ou não coloco? Eu socorro ou não socorro? Primeira coisa que eu faço, a primeira pergunta que eu faço, o que é mais importante na situação de um acidente? Você presenciando ali a vítima numa situação de altíssimo risco. Você sabendo que se você agir, abordar aquela vítima, ela pode ter o agravamento da sua lesão, né? Dependendo do que for, pode vir a ficar paraplégica, tetraplégica. Mas aí você vai ter que fazer aquele julgamento. O que é mais importante aqui agora? É ela estar viva ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Vou citar uma ocorrência que aconteceu próximo de Martins Soares com um motociclista, que quase perdeu a vida dele.
Esse motociclista se envolveu em uma colisão com um veículo na BR, na 262, e devido à gravidade da pancada, ele foi projetado, caiu de bruço numa canaleta, com capacete de bruço numa canaleta. E a pancada causou várias lesões nele e ele teve uma hemorragia. Ele começou a sangrar bastante através das vias aéreas superiores. E chegou um determinado momento em que as pessoas foram chegando próximo e ele começou e viram que ele estava começando a se afogar com o próprio sangue, sufocar com o próprio sangue. E algumas pessoas queriam, outras estavam impedindo essas pessoas de ajudar ele. Mas, graças a Deus, o deslocamento da viatura foi muito rápido, nós conseguimos chegar rápido no local, fizemos o que a gente fala, o rolamento dessa vítima, imobilizando, né, a cervical dele e com a retirada do capacete. Fizemos a retirada do capacete primeiro, o rolamento dessa vítima e conseguimos tirar ele daquela situação de sufoco. Mas e se o bombeiro demorasse mais para chegar? Eu ia perguntar agora, se demorasse mais 5 minutos para chegar, o que ia acontecer? Será que as pessoas iriam ficar ali vendo aquela pessoa se afogar no próprio sangue? É onde entra esse julgamento que eu acabei de falar para você. Acabei de fazer, né, essa colocação. A pessoa ela vai agir sabendo que aquele movimento ali pode causar uma lesão ou ele vai deixar aquela pessoa morrer. Lembrando que é o seguinte, o que acontece? Quando nós presenciamos um acidente, nós queremos de alguma forma ajudar. Não necessariamente eu tenho que chegar e pôr a mão na vítima e abordar aquela vítima. Formas de se ajudar, né? O que eu vou fazer? Nós costumamos usar a seguinte expressão. Primeira coisa que eu faço quando eu chego no local de um acidente é analisar a cena. Eu verifico se ela oferece risco para mim, se ela oferece risco para as pessoas que estão ali próximas, para aquelas que estão se aproximando. Nós estamos falando aqui de um possível acidente em uma rodovia, pode ser também dentro do perímetro urbano, tá? Mas por que eu tenho que me preocupar? Porque se eu chegar e acabar me acidentando, como que eu vou ajudar alguém se eu me tornei também uma vítima? Se alguém que está próximo ali presenciando o ato se machuca, é mais uma pessoa para eu poder socorrer. E se eu não tomo cuidado de sinalizar o local, alguém que esteja transitando por aquela via pode acabar causando um acidente maior ainda, vitimando as pessoas que estão próximas ali presenciando aquele ato e também as pessoas que estão envolvidas diretamente naquele socorrimento. Então eu tenho que ter esse cuidado. Na situação em que eu presencio um risco iminente de morte, igual esse caso que eu citei para vocês do rapaz que estava ali quase se afogando no próprio sangue, uma pessoa que o veículo está começando a pegar fogo, não sabe se o serviço de socorro já foi acionado, qual a distância que ele vai ter que percorrer até chegar naquele local, se o tempo vai permitir. Lembrando que numa situação de incêndio, rapidamente o incêndio se propaga pelo veículo. Então, eu vou ter que fazer esse julgamento e eu vou falar para você como um ser humano. Se eu estiver num acidente como esse e a pessoa me tirar de lá de dentro, mesmo que eu fique paraplégico, eu vou agradecer o resto da minha vida que a pessoa poderia ter salvo a minha vida. Entendeu? Por que a gente socorre uma pessoa? Não é para manter ela viva? Então, se tem um carro pegando fogo, eu tenho a condição de repente, de ir lá e tirar aquela pessoa, eu não tendo meios de apagar aquele fogo, eu vou esperar o carro pegar fogo totalmente para agir, vou deixar o carro queimar aquela pessoa, aguardando a chegada do serviço especializado de socorro? Não, a pessoa ela tem o dever de agir. Ela tem o dever de agir. É uma vida. Né? Eu tenho lá uma pessoa que está caída de bruço, está sufocando com o próprio sangue. Ah, mas por que está sufocando com o próprio sangue? Porque ela está inconsciente. Eu vou o quê? Eu vou retirar ela, vou fazer o rolamento dela daquela poça de sangue, vou limpar a boca dela para que ela consiga respirar normalmente e vou reportar isso à equipe de socorro que chegou no local. Se for o Corpo de Bombeiros, se for o pessoal do SAMU, eu vou me aproximar e vou falar assim, olha, ele estava desse jeito, nessa posição. Como eu vi que ele estava dessa forma, eu girei ele, coloquei ele para tirar ele desse lugar. Ou ele estava dentro do carro, ele estava desse jeito, eu fui e fiz a retirada dele porque o carro estava pegando fogo. Só falar, só explicar o que aconteceu.
Agora, a pessoa ela tem o curso de primeiros socorros, ela sabe quais são as prioridades no atendimento, que ela tem que preservar a coluna cervical, que ela tem que observar se a pessoa está com hemorragia para poder tentar conter aquela hemorragia. A pessoa vai utilizar os conhecimentos que ela tem de primeiros socorros. Ah, eu fui colocar a mão numa vítima e uma pessoa que estava no local impediu que eu colocasse. Se identifica como socorrista, fala assim, olha, eu tenho curso de primeiros socorros, eu sei o que eu estou fazendo. Lembrando que quem toma essa atitude, ela está se responsabilizando pelos seus atos. Então, se uma pessoa foi lá, porque a gente também, existe hoje no nosso meio uma cultura que a gente tem bastante preocupação com ela, que todo mundo que faz um curso de primeiros socorros se identifica como bombeiro civil. Deixa eu só te fazer uma intervenção aqui na sua fala. Você sabe qual é a carga horária que um condutor precisa estudar de primeiros socorros, sobre primeiros socorros, para se habilitar? Não sei. 4 horas aulas. Não, O que você acha? muito pouco. Muito pouco. Em 4 horas, ele mal aprende a fazer aquela análise primária da situação e sinalizar o Para acidente. te dizer que em 4 horas ele não aprende nem os sinais vitais direito. Ainda te digo mais. A disciplina de primeiros socorros ela foi implementada a partir do Código de Trânsito Brasileiro, o atual, 1998. Antes, não era obrigatório. Então, a pessoa tirava a habilitação, não passava por nenhum treinamento, nem essas 4 horas aulas. Contudo, houve uma mudança, eu não me lembro exatamente qual ano, acho que por volta de 2004, 2005, e passou a exigir que os condutores habilitados que não tivessem passado por esse treinamento básico, né, na ocasião da habilitação, que eles precisariam passar agora. E então as autoescolas passaram a dar esse treinamentozinho. Aí eram 10 horas aulas de direção defensiva e 5 de primeiros socorros. Mas é pouco, é insuficiente. Ainda tem um problema, muita gente pagava pelo curso e não fazia a autoescola. Aí você pensa, quem que vai chegar primeiro no local de acidente? Então, Um condutor. Mas eu não considero esse curso da autoescola como de socorrista, não. Não é. Não é, Absolutamente mas isso aí não é. A pessoa é leiga, a pessoa não precisa se titular. Mas nós estamos falando de acidente de trânsito. Quem vai chegar primeiro no acidente de trânsito? É Um motorista. quem está transitando É o pela primeiro vida que vai naquele chegar. momento, né? Então, aí é uma situação, rapaz, que você abriu uma caixa de Pandora. Não é? E Você vai. Né? abriu, você tocou em algo assim extremamente polêmico. Por quê? Porque é o seguinte, eu costumo dizer, sempre que eu estou ministrando treinamento, que aquela máxima do Homem-Aranha, né? É o Homem-Aranha mesmo, né? Para não dar má nota que o Peter Parker é o Homem-Aranha, né? Eu não sou dessa geração aí que acompanha. Rapaz, ele saca. Eu Marvel sei. é com ele Eu mesmo. não sei o que é Marvel, eu não sei o que é DC, eu não sei quem que é Liga da Justiça, o que é Avengers. Os meus meninos também conhecem tudo, né? Mas eu não sei. Mas eu sei que o filme do Homem-Aranha eu assisti e o tio Ben, ele chega uma hora pro Peter Parker e fala com ele que grandes poderes, grandes responsabilidades. Por que eu faço questão de falar isso com os meus alunos, quando eu estou ministrando curso de primeiros socorros? Porque no momento em que ele recebe ali um certificado do Corpo de Bombeiros, então eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa instituição a qual eu sirvo. Ele está carregando ali um certificado do Corpo de Bombeiros, em que ele concluiu com aproveitamento o curso de primeiros socorros. Ele não pode se fazer de rogado numa situação como essa. Ele não pode fazer, eu não sabia. Ele passou por um período de treinamento, ele foi sabatinado, então ele sabe sim. Aí eu chego ao ponto, e você falou aí, a pessoa que está passa por um curso de formação de condutor, ele tem lá o curso de primeiros socorros, ele não sabe. Não, ele sabe sim. Ele recebeu, se ele não sabe, tá errado. Tem que rever o conteúdo, quem está ministrando a aula, o conteúdo. Esse tá curso que você está falando, o que você ministra. O seu ali da 4 autoescola. horas aulas? Ele tem que saber o básico. Ele tem que saber o básico, ele tem que saber que ele tem que preservar a vítima respirando, ele tem que mobilizar a coluna cervical dela para que ela não tenha uma lesão na coluna e ela perca ali o movimento das pernas. Estancar a hemorragia. Estancar a hemorragia. Finalizar o local. O básico. Acionar o socorro. Vocês devem ter muita dificuldade nisso lá, né? A pessoa liga. Sim, e aí entra a situação. Mas como que eu vou prestar para o meu socorro? Eu nunca fiz curso. Como que eu vou prestar para o meu socorro? Gente, você presenciou um acidente, ou até mesmo alguém se sentindo mas mal. a noção já ajuda bastante, né? Só a pessoa ter noção já ajuda, Não, né? você não precisa tocar na vítima.
Você viu ali, olhou, avaliou a cena, ligou para o serviço de emergência, sinalizou o local, ligou para o serviço de emergência. Bombeiro, meu nome é fulano de tal, eu estou no local tal, no quilômetro tal, no endereço tal, e aconteceu um acidente desse jeito. Tem tantas pessoas dentro do carro, tantas pessoas fora do carro, e as pessoas estão conversando ou não estão conversando, estão acordadas ou não estão acordadas. São informações que nós precisamos receber, porque esse tipo de informação vai determinar qual é o tipo de socorro que eu vou mandar para o local. Exatamente. Seria muito importante você dizer aqui agora o que é informação útil e o que não é. Citar mesmo. Vamos imaginar que eu acabei de ligar lá agora no 93, inclusive esse é o primeiro passo, né, para prestar um socorro, que a maioria não sabe o número do bombeiro. 93, o Corpo de Bombeiros. 193. E aí eu quero falar, só aconteceu um acidente. Informações. Que perguntas vocês vão fazer para a pessoa que está do outro lado da linha? Primeira coisa, tocou o telefone, o atendente atende o telefone, bombeiros de emergência. Atendimento de emergência no Corpo de Bombeiros é só bombeiros emergência. Por que eu tô falando isso? Tem gente que liga pro Corpo de Bombeiros e quer saber quem tá falando. Bombeiros emergência. Aí a pessoa que tá do outro lado. Ah, bombeiro, aconteceu um acidente aqui desse jeito. Calma. Com quem eu estou falando? Primeira coisa, a pessoa tem que se identificar. A pessoa, quando ela se identifica, ela já passa uma credibilidade. Ah, mas você não sabe se é verdade ou se é mentira. Se ele está te dando um nome falso ou se ele, né, realmente está te dando um nome verdadeiro. Só o fato dela se identificar já passa uma credibilidade para o atendente. Outra coisa, o que aconteceu? Fale pausadamente, por mais que seja uma cena horrível, né, que você esteja desesperado para ajudar, respire fundo e fale pausadamente, para que a pessoa que esteja do outro lado possa entender o que aconteceu. Então ela vai falar, olha, fale o local onde aconteceu. E quando fala o local, você está numa rodovia tem marco quilométrico, você fala, é o quilômetro tal, sentido tal. Você está dentro do perímetro urbano, o endereço, né? Rua tal, frente número tal. Estou na rua Professor Juventino Nunes aqui, próximo do número tal. Tem um ponto de referência, do lado da loja tal, ou da padaria do fulano de tal. São informações que são essenciais, porque nem todos os militares que atendem as ocorrências aqui são da cidade. Nem todo mundo conhece as ruas, conhece os pontos de referência. Nós estamos falando de Manhuaçu, né? Obviamente que isso aqui vai estar alcançando pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Quando você está dentro de uma metrópole, por exemplo, você tem que saber passar a localização, senão o cara não chega. Vamos falar a situação de Belo Horizonte. Nós temos militares em Belo Horizonte que não são de Belo Horizonte. Né? Se bem que lá nós temos um centro de operação gigante, que a realidade é outra, né? Mas a título de interior, muitas das vezes o atendente ele não tem um recurso ali de um painel com mapa, com localização geográfica ali, né, em tempo real. Então, estou na rodovia, na BR-262, na altura do quilômetro 41 aqui, próximo de uma entrada que tem uma ponte. Passa as informações corretas. Depois que você der a localização, você fala, olha, aconteceu um acidente que envolveu 2 veículos, ou um veículo e uma moto, ou uma motocicleta, ou só um veículo que saiu da estrada. Fala o que aconteceu. E depois fala quantas vítimas tem no local. Isso é extremamente importante, porque quantas pessoas passam, não param para ver e acabam passando informação imprecisa. Você não sabe se você manda 2 socorristas, 2 viaturas. Mesmo que eu não tenha 2 ambulâncias, eu posso pedir apoio do SUS, que eles vão mandar uma ambulância para me apoiar. Eu posso ligar para outra cidade que vai mandar uma ambulância para me apoiar, dependendo da quantidade de vítimas. Né? Falo porque eu atendi uma ocorrência uma vez ali próximo a Dom Correia, aquela curvinha saindo para Dom Correia, já na saída ali, de madrugada, umas 2 horas da manhã, ligaram lá pro quartel e falaram que tinha acontecido um capotamento de um carro, que tinha uma vítima só que tinha machucado. Chegou lá, eram quantas? Eram 5 vítimas, uma fugiu. O condutor fugiu. Tinha 4. 2 com fraturas nos braços e nas pernas e as outras com cortes pelo corpo. Vocês foram preparados para socorrer uma ambulância, eu fui preparar para socorrer uma pessoa. Aí você chega lá, você se depara com 4 vítimas no chão, politraumatizadas. Já gasta um tempo, porque Dom Correia é longe daqui, 60 quilômetros daqui mais ou menos. 3 bombeiros para fazer o socorro que precisaria no mínimo aí de umas 6 pessoas. Então, a informação precisa, ela vai me economizar tempo e recursos. Eu vou empregar um recurso correto para determinado tipo de ocorrência. Outra coisa, a gente sempre pergunta, tem vítima dentro do veículo?
Essa vítima está consciente, ela está inconsciente? Você consegue observar se ela está presa às ferragens? Por quê? Porque se eu for mandar a unidade de resgate, se a vítima não está presa, eu mando só a unidade de É resgate. isso que eu ia falar, aquele carro, aquele maquinário de cortar, não é ela? Não, aí se tem vítima presa às ferragens, eu tenho que mandar a guarnição de salvamento, que é essa viatura que tem os equipamentos para desencarceramento, que é o alicate hidráulico, o expansor. Ah, o carro tá assim e tá soltando muita fumaça. Então eu tenho que mandar o autobomba, que é a viatura que combate incêndio. Né? E eu já aviso pro meu pessoal e falo assim, gente, é uma colisão envolvendo tantos veículos, com tantas vítimas, sendo que tantas vítimas estão presas dentro do carro, tem vítima presa às ferragens, está com suspeita de princípio de incêndio, vazamento de óleo na pista. Então o meu pessoal já sai daqui fazendo um estudo mental de como que eles vão agir no local. Então chega lá na hora, ó, são tantas vítimas, então ó, fulano, vocês vão descer já com esse equipamento aqui, para não ter que ficar batendo cabeça, porque tem que ficar voltando a viatura toda hora. A gente otimiza. Ele precisa ser rápido e preciso. A gente otimiza o tempo de resposta. Então, eu vou chegar lá, eu vou atuar muito mais rápido. Eu vou fazer um socorro muito mais rápido e preciso. As pessoas não vão ficar sofrendo no local. Então, quem liga para um serviço de emergência não pode ser aquela pessoa que está mais desesperada. Tem que ser uma pessoa que está... pode estar até nervosa, que é difícil você se manter calmo numa situação como essa. Mas é uma pessoa que vai ter condição de passar informações precisas. Né? Acontece muitas vezes a pessoa ligar para o quartel e tá tão desesperada que a gente pega, olha, tem alguém próximo de você? Deixa eu falar com outra pessoa. A pessoa fica nervosa, xinga, mas é necessário, porque senão eu não vou conseguir saber o que está acontecendo. Eu preciso fazer o que nós chamamos de uma triagem. Até porque, de acordo com as respostas que a pessoa me dá quando eu estou questionando ela, eu começo a ver se é real, se é uma ocorrência real ou se é um trote. Uhum. Porque a pessoa te dá informações imprecisas. Uhum. Você pede o nome, ela não te dá um nome. Você pede o endereço, ela demora um pouquinho para te falar. Porque a pessoa, quando ela não sabe o endereço, fala, eu não conheço isso aqui, peraí que eu vou olhar onde que é. A pessoa, quando ela não sabe o endereço e está passando um trote, é a rua tal. Aí você, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você, mas peraí, mas o que está acontecendo? Me explica melhor. Me dá o seu telefone aqui, tem uma ligação aqui, eu vou te retornar agora. Liga para o telefone para saber que o telefone que te deu é verdadeiro, se realmente procede aquilo. Então, assim, informações desencontradas e imprecisas, elas fazem com que a gente preste um mau atendimento para o nosso... E às vezes vítimas, até né? uma incidência pode ocorrer em morte, né? Se Sim. chegar lá despreparado ou não levar a quantidade de pessoa para o atendimento, alguém vai ficar sem atendimento, pode ocasionar até a morte de alguém. Sim, né? pode ocasionar a morte de alguém, pode ocasionar ali eu colocar um militar meu em risco para poder resgatar uma pessoa. Imagina um carro que cai dentro de um rio. A pessoa também não tem o que fazer, né? Passar trote no bombeiro é brincadeira. Isso é crime, né? Crime. Sendo identificada a pessoa, qual que é o procedimento que você deve adotar? Se no local, se a gente conseguir identificar a pessoa, a gente aciona a polícia militar, né, para fazer a condução dela. Se eu identificar a pessoa na residência dela, eu passo para a polícia civil, até mesmo a polícia militar. Na maioria das vezes acontece por crianças, né? Ou menores, né? Então acaba não dando. Não, mas tem adulto também, tem gente que gosta de passar um trote. Gente, presta atenção. Tinha um que ligava, né? A gente ligava todo dia, era de 8 horas da noite até lá para as 10 horas, ligando constantemente, depois de 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã. Todos os dias. A mesma voz, A mesma voz, a mesma pessoa. É inimaginável uma coisa dessa, né? Não é nem isso, não, porque a gente vê lá pela Bina, você vai, desliga. O problema é que quando... Fica ocupando a linha. Ocupa a linha. Ocupa a linha. Parece que A é pessoa história, deve estar né? Mas é carente, quer verdade. conversar com o bombeiro. Pior que não conversa. Não conversa, não? Fica falando palavras desconexas, acaba só mesmo perturbando, né? Um acidente que nós falamos aqui no início, que você participou, foi de um ônibus, né, da faculdade, Sim. envolvendo foi um caminhão. Sim, o caminhão de uma empresa que trabalha com produtos embutidos, né? Embutidos aqui. Isso. Esse acidente aconteceu numa madrugada, eles estavam voltando para casa? Ou estavam vindo para a faculdade? Não, eles estavam retornando da faculdade, eles estavam indo para Pra casa casa deles. deles. Né? É um ônibus da cidade de Ipanema, com estudantes de uma faculdade daqui de Manhuaçu. Esse ônibus estava se deslocando naquela MG 111, que liga Manhuaçu a Ipanema, e nas proximidades ali do Córrego do Barreiro, né? Córrego do Barreiro,
Veio esse caminhão, inclusive utilizando um método de ultrapassagem extremamente perigoso, que é aquele que a pessoa ela apaga o farol e entra numa curva. O motorista do ônibus, coitado, quando ele viu o caminhão já estava em cima, ele ainda tentou desviar do caminhão, mas o caminhão entrou rasgando a lateral do ônibus, vitimando aí 4 pessoas, né? Vitimando fatalmente aí 4 pessoas. Você pensa só, foi ultrapassar, apagou o farol, local proibido. E Matou 4 pessoas. 4 pessoas. Mas ele morreu também, então não teve O motorista? Morreu. O motorista do caminhão morreu. Ficou preso às ferragens. Deu maior trabalho pra gente. E lamentavelmente... Era novo esse motorista? É novo, não tinha, eu acho que nem 30 anos de idade, não. Perdas, né? Certamente um pai de família também. É aquele negócio, né? A pressa para poder ir embora, às vezes o cara tá doido para chegar em casa e vai andando imprudentemente e acaba cometendo isso. E nas vítimas do ônibus tinha uma mulher que estava grávida. Nossa. Isso aí foi doído. Você vê ali, ela já... Tava grandona a barriga? Já estava grande. Eu não me recordo quantos meses de gravidez que ela tinha. Mas ela estava grávida, perdeu o bebê, lógico, né? Perdeu a vida e perdeu o filho, né? E eles estavam voltando para a cidade de Ipanema. Eu lembro que foi uma ocorrência que causou... Eu estava de folga nesse dia, eles me ligaram em casa para poder ir, para poder apoiar. E eu rapidamente apresentei no quartel e desloquei com a autobomba para o local. E nós socorremos lá dezenas de vítimas, né? A grande maioria das pessoas que estavam no ônibus se feriram. Então elas precisaram ser transportadas até a unidade de pronto atendimento na época. Então foram diversas ambulâncias da cidade, de Manhuaçu, Simonésia, ambulância do Corpo de Bombeiros, todos para poder prestar o socorro. E lamentavelmente nós tivemos aí a perda de 4 vidas. Michael, só buscando aqui em relação àquela pergunta que eu te fiz, aquela máxima, né? Põe a mão ou não põe a mão? Depende da circunstância. Depende da circunstância. Você falou que já aconteceu de pessoas serem impedidas de fazer o que deveria ser feito mesmo por conta de ignorância da pessoa que está ao redor ali. Pois eu já vi um bombeiro militar, ele não estava em serviço, ele estava paisano. Uhum. Ele ser impedido ali por populares de adotar uma providência em relação a uma vítima ali. Ele teve que se identificar. Não, eu sou bombeiro militar. Já aconteceu comigo. E o pessoal não deixava o cara agir. Pô. Eu vindo de Valadares, sentido Manhuaçu, estava com a minha família e presenciei um acidente com motocicleta, com 2 vítimas, né? Uma mãe e uma filha. A mãe, que era condutora da motocicleta, ela teve uma fratura exposta no joelho esquerdo. E parei meu carro, deixei meus filhos dentro do carro, né, com a minha cunhada, desceu minha esposa e eu. Nós nos aproximamos da moça e tinha várias pessoas em volta. E uma fratura muito feia mesmo. Foi aberta, mas machucou bem. E naquele momento ali eu já cheguei, fui abordar ela. O cara pôs a mão no meu peito. Não, calma, irmão. Eu sou bombeiro e tal. Vou ajudar a moça aqui. Aí o cara já abriu, né, e tal. Já cheguei. Ela estava sentada toda de uma forma desconfortável. Já deitei, pedi minha esposa que segurasse, né, imobilizasse a coluna cervical. Expliquei para ela como é que ela faria. Já providenciei meios de fortuna, que a gente fala, né, para poder imobilizar o membro lesionado. Nesse meio tempo já chegou uma ambulância de uma cidade próxima. Eu utilizei os recursos dessa ambulância para dar continuidade no atendimento, que eu sempre carrego comigo alguns itens, né, de primeiros socorros. E ali eu já providenciei uma tala improvisada para imobilizar a perna dela, e assim que a ambulância chegou, a gente aplicou o colar cervical para poder, né, complementar aí, no caso, a imobilização dela, e o pessoal da ambulância mesmo socorreu ela, levou ela para o hospital. E populares tentando impedir você de trabalhar. Num primeiro momento eles tentaram, porque aquela máxima, né, não toque, mas no momento que você se identifica, é aí que eu te falo, quando a pessoa fala com conhecimento, com autoridade, não precisa ser bombeiro militar, né? Tem um vídeo que circula que na verdade foi até uma reportagem, né, que passou nos jornais de Minas Gerais, onde um carro caiu numa ribanceira e o pessoal do SAMU, se eu não me engano, chegou no local e eles não tinham como descer até a vítima, e um rapaz lá, desesperado, indignado, porque queria que o pessoal descesse até o rapaz lá para poder socorrer o rapaz, e o pessoal do SAMU prudentemente falou que não podia descer, que eles não tinham como descer. Esse rapaz falou que era bombeiro civil,
pegou o material do SAMU, foi até o rapaz lá do carro, pegou o cara, colocou o cara, imobilizou e subiu com ele. Foi o risco que ele correu. Graças a Deus deu tudo certo, ele deu a entender que tinha o conhecimento necessário para poder prestar aquele socorro. Graças a Deus deu certo, mas se desse errado, quem ia responder por aquilo? O rapaz que... Dificilmente a pessoa, na tentativa de ajudar, ele vai sofrer alguma sanção pesada, né, mediante a justiça. Mas é importante usar o bom senso, igual você deixou claro até agora. Essa máxima de que não pode colocar a mão, isso não existe, isso é besteira. Porque se fosse assim, não precisava fazer primeiro socorro, bastava aprender como é que sinaliza o local e chamar o resgate. Não né? quer dizer que as pessoas podem sair. Não, Exatamente. O bombeiro falou... Não, é que eu estou me referindo aqui é quem tem certeza e quem tem a capacidade de fazer ali uma imobilização, de chegar ali, não, eu sei fazer, eu fiz curso de primeiros socorros, né? Inclusive, eu oriento todos os socorristas que fazem, os brigadistas que fazem curso comigo, que se eles presenciarem uma situação de um acidente, onde eles veem ali o Corpo de Bombeiros atuando e eles observarem que o efetivo está muito pequeno, está muito aquém do acidente que aconteceu, que precisa, que demanda de pessoas para ajudar, que eles podem chegar e se identificar. Falar assim, olha, bombeiro, eu fiz o curso de primeiros socorros com o Sargento Michael, eu conheço, eu sei, eu entendo de primeiros socorros, se eu preciso de alguma ajuda, que com certeza nenhum militar vai dispensar, né, uma ajuda num momento como esse. Isso aí é fato. Perfeito. Obviamente, mais uma vez, usando bom senso, né? Porque às vezes o efetivo que está ali está dando conta do trabalho, você fica em cima de curioso para atrapalhar. Mas você tem lá 10, 15, 20 vítimas, um ônibus colidiu, e você tem ali 5, 6 bombeiros, obviamente eles estão precisando de ajuda. Sim, então tem que chegar aí. O mais interessante, até aproveitando isso aí que você falou, é que o bombeiro, quando ele for aceitar a ajuda da pessoa, ele vai orientar, ele vai instruir a pessoa no que ela tem que fazer. Da mesma forma que você fez com a sua esposa. Eu até pensei, se a pessoa não precisa ficar com medo, não, porque vai ser orientada, não vai fazer nada por conta própria. Não vai chegar ali e fazer nenhum procedimento difícil. Você vai ajudar na segurar, remover, pegar algum material, levar, né? Coisa... Então pode chegar sem medo. Vamos falar, Michael, de sinalização de local de acidente. Olha, o acidente está aqui, a sinalização está aqui, ó, em cuidado cima com a mão no microfone. Ai, gente, eu quase morro do coração. Sinalização local de acidente. A maioria dos acidentes, a maioria das pessoas que chegam ao local, ela não sabe onde deixar o veículo dela, que já começa o problema assim, né? E ela não sabe proceder na sinalização. No Corpo de Bombeiros, quando nós vamos prestar um socorro em um local que tem um determinado fluxo de veículos e é perigoso, e eu não disponho ali de militares para poder me auxiliar na colocação de sinalização em tempo hábil, eu preciso fazer uma abordagem mais rápida, nós utilizamos o recurso, mas também nós temos carros grandes, né? Então nós utilizamos o recurso de parar o carro antes do acidente, posicionado de uma forma que ele sirva de proteção para a minha equipe que vai atuar. Isso que você está dizendo não é aplicável para veículos, não deve fazer isso. Inclusive, isso é perguntado em prova de quem está tirando carteira. Pare o seu veículo antes e vindo de escudo. Não, seu carro não é escudo. Você está falando de um veículo adequado de emergência. Um veículo que tem sinalização, que tem faixas fotoluminescentes, você bate farol de longe, você vê, tem giroflex, e são carros grandes. São carros que, se Deus livre guarde acontecer de um carro perder o controle de direção e bater nele, ele vai reter aquele carro. E também citei, fiz questão de frisar, quando eu não tenho pessoal suficiente comigo ali no local. Porque, geralmente, via de regra, quando eu paro a viatura, o motorista da viatura, ele a função principal dele é sinalizar a via. Uhum. Então, aí vai depender do tipo de rolamento que tem na via. Se é uma sinalização que o bombeiro coloca são cones. O motorista normalmente não vai ter isso no carro dele. Então, o recurso que ele vai usar é o mato. Triângulo de segurança. Triângulo de segurança, né? Que quase ninguém vê. E arbustos. E cortar extensão, cara. A extensão. Depende da velocidade que a via emprega. Então, pode ser 60 a 80 metros, de acordo com a velocidade que tem. Normalmente é isso, 60 a 80 metros. 80 metros. Então, corta os galhos ali e espalha, principalmente se for em curva. Vai lá, sem preguiça mesmo, vai andando e faz a marcação. Porque quem chega numa curva e vê, né, os galhos na curva... Os galhos dão uma... Você entende que tem alguma coisa já impedindo virou a via. uma marcação, né, padrão, dirige, né? entende.
E isso aí realmente como eu posso dizer, tem uma serventia muito grande, porque todo mundo que está dirigindo, quando vê mato pela pista, já, opa, peraí, tem alguma Isso. coisa pela frente ali. Lembrar de tirar, porque deixar ela lá é infração de trânsito, né? Aí, ó. Em relação à distância, existe uma relação de distância e velocidade. Não é regra, né? Isso é uma recomendação. Isso é aplicado no Brasil inteiro. A velocidade da via vai ser a distância em metros. Se está 80 por hora é a máxima daquela rodovia, se é extensão de 80 Mas tem o metros. fator tempo também, né? A chuva. Adversidades. Se for à noite, período chuvoso, você vai dobrar essa distância. Isso aí. Correto? Correto. É o professor, né? Não, só vamos alinhando aqui para ver se eu não estou fazendo besteira, não estou ensinando coisa errada para os É outros. isso mesmo, tá? Inclusive, nós utilizamos esse princípio. Quando nós fazemos uma marcação mais próxima, que é aquela, como se fosse um funil, afunilando, né? Os cones, mas vamos lá numa certa distância e já colocamos outros cones lá para a pessoa que esteja vindo, ele já veja os cones e já fique em alerta. Parece que é exagero, né? 80 por hora a velocidade da via, você vai sinalizar a 80 metros pelo menos. Pode sinalizar mais. Eu recomendo que seja no mínimo isso. Mas você sabe quantos metros um automóvel precisa para se imobilizar totalmente? Do momento que você vê o perigo até a imobilização total, ele estando a 80 por hora, um veículo em bom estado de conservação, pavimentação boa, você sabe? Não sei. 47 metros. Olha só. Do momento que você vê o perigo até a imobilização total do veículo, 47 metros. Em tempo, vai dar cerca de 3 segundos. 1, 2, 3. Você percorreu 47 metros, parou. Aí você pensa, é rápido, né? 3 segundos, o automóvel parou até rápido. Ele estava 80, viu o perigo, levou o pé no freio, 3 segundos e imobilizou. 47 metros. Se você deixar para sinalizar aí a menos de 50 metros, 50 metros, tem gente que sinaliza 10 metros, 5 metros do veículo. 5 metros, eu já vi. Você já está vendo o carro para que não precisa da sinalização. Nós estamos falando de 80 por hora e automóvel. Se for um veículo de grande porte, muito mais. Então é mais difícil de parar, né? A sinalização ela é importantíssima nessa situação. Eu sei que a euforia ali de chegar e prestar o socorro é grande, de ajudar, mas se não sinalizar, você pode piorar a situação. Rapaz, e você falou algo aí que eu acho interessante. Tem pessoas que são... Você vê quando a pessoa ela tem realmente a intenção de ajudar, ela não escolhe o que fazer. Quantas das vezes a gente chega numa ocorrência e chega lá, tem um monte de gente, eu quero ajudar. Aí você vira pro cara e fala, irmão, faz o seguinte para mim, igual eu falei que você tem pouca gente, coloca esse cone para mim lá na curva. Se o cara quer ajudar, ele pega de boa vontade, sai correndo. Quantas vezes a gente numa ocorrência tá lá suando lá para abrir as ferragens, para expandir as ferragens, e chega alguém, ô bombeiro, o que eu posso fazer? O cara, rapaz, a gente tá sem água. Eu não vou arrumar água para vocês agora. Aí arruma uma água. Então, quem realmente quer ajudar não escolhe o que fazer. Né? Ele vai... O que você faz... A gente costuma falar, o que você pagar para ele fazer, né? O que você pedir para ele fazer, ele vai fazer de bom grado. Né? E faz bem feito. Perfeito. Então, todas as vezes numa situação dessa aí, a gente sempre conta com a colaboração das pessoas que estão ali próximas, porque é uma ajuda, a gente tem que ser realista, né? Até no sentido de não aglomerar quando a pessoa não for ajudar, né? Sim. É difícil para tudo, é gente em volta, falazada, você precisa sair com a vítima, deslocar com a viatura rápido. Mateuzinho, quer passar o celular para mim aqui? Perguntas do nosso público? Quer perguntar? Escolhe aí. Vamos ver. E manda. Deixa ele um pouquinho mais longe, que não tem perigo. O nome do Instagram aqui é Família Muito Doida. Perguntou se você já teve medo de alguma situação. No caso geral ou de trânsito? Do trânsito, né? Não, na situação de atendimento. No seu atendimento. Chegou lá, você ficou com medo. O medo faz parte do nosso dia a dia. Né? Não tem... Tem um instinto de sobrevivência, o medo, sim, né? O medo é o que nos mantém vivo, né? Só que aí a gente tem que controlar esse medo. Ele não pode ser algo que venha nos dominar. E lembra de alguma ocorrência que chegou, você ficou assim com receio? Um veículo em incêndio, por exemplo, um material explosivo, por exemplo. Você falou daquele do caminhão que você ficou por baixo. Ele ficou sim, ali eu fiquei bem apreensivo, porque dá realmente o receio daquele negócio descer e você tá ali, você esmagar. Mas igual eu falei com vocês, o medo ele é constante. Toda ocorrência que você vai de alta complexidade, o medo ele está presente o tempo inteiro. Ele que vai fazer você agir ponderadamente. Ele que me faz voltar para minha esposa e para meus filhos. Exatamente. Tem uma outra aqui, ó, bem bacana, do Matheus Amorim Oficial. Esse é bom. Também acho.
Já atendeu alguma ocorrência na qual teve que agir por telefone? Já. Ah, tá. Provavelmente aqui de neném, né? Bebê engasgado. Já atendi um Sucesso bebê, no graças socorro? a Deus, 7 dias de vida e orientando ali, as pessoas que estavam próximas ali conseguiram desobstruir o bebê. Graças a Deus. A sensação da missão cumprida ali foi, É muito bom, né? nossa, muito bom. E é comum esse tipo de atendimento? Muito comum, muito comum. Mais para bebê? Mais para bebê. Né? Dificilmente, eu até hoje não me recordo de um adulto que tenha... não, já atendi um adulto ali no bairro São Francisco de Assis. E esse nós tivemos que chegar no local e desobstruir ele. Mas a maioria das vezes quem liga são pais com bebê engasgado. Tá falando aqui, ó. A Kelly Cristina tá perguntando o que fazer em um incêndio na parte mecânica de um carro com explosão. Explosão ou sobre o risco de explosão? Não, falou com explosão. O que fazer em um incêndio na parte mecânica de um carro com explosão? O carro explodiu? É, Aproveita e explica esse lance de explosão. Tem gente que acha que carro pegou fogo, tem gente que acha que carro pegou fogo e vai explodir. o que acontece? Explosão geralmente que acontece em veículo é o pneu, né? Que ele superaquece, ele acaba tendo ali vamos dizer assim, a borracha deteriorada e o ar que está ali dentro ele vai sair. Então houve ali uma explosão, né? E no caso eu desconheço algum tanque de combustível de veículo que ele tenha explodido, né? O que acontece ali é o derramamento de combustível, vai se consumir ali até acabar, né? Mas explosão, o que pode acontecer, igual eu falei para vocês, é de algum componente do veículo, pneu, outra coisa que tenha ar dentro do veículo, ele vai acabar ocasionando ali uma explosão. Vidros explodem, né? Às vezes está muito aquecido, você joga água, ele vai explodir por conta da mudança abrupta de temperatura. Mas no caso de um incêndio em veículo automotor, o carro começou a pegar fogo. Pega o extintor. É. Não tem mais. Não, mas quem tem, né, pode tentar. É perigoso a pessoa tentar apagar o fogo do carro, porque qual que é o perigo quando a pessoa vai tentar usar o extintor num incêndio veicular? É porque, como geralmente acontece ali na parte do motor, na frente, quando ela abre o capô, Vem aquele vaporzão, né? Justamente, aí ela joga o extintor no quê? Na labareda, na chama. Isso não vai resolver. Você tem que manter a calma, observar de onde está saindo o fogo e jogar na base do fogo. Aí você vai ter sucesso. Né? Se você jogar na labareda, você vai gastar o extintor todo e não vai resolver. Então, o certo é você identificar o foco, a origem do fogo, de onde está saindo, e aplicar o extintor na base do fogo, movimento de leque. Né? Rápido não, né? Leque com bastante sincronismo, bem devagar, para poder o agente extintor cobrir toda a área que está Então, vamos considerar a possibilidade de não ter o extintor, até porque os veículos de 2015 para cá já não saem mais. Joga areia, joga terra. Terra, areia, boa. Tem gente que joga água. Se jogar água em cima de combustível, aí vai espalhar ele. Muita coisa. Não, na verdade, se você jogar, dependendo do combustível, se jogar água, né? Por exemplo, o óleo diesel vai acabar transbordando e vai, né, espalhar para lá. Mas a gasolina não. A gasolina, se você jogar, você consegue apagar, dependendo. Com água? Aquela abafa, né? Mas você tem que jogar naquele local pontual ali. Se você jogar dentro do tanque, por exemplo, a água vai descer, vai encher o tanque e vai vazar o combustível do mesmo jeito. O ideal para esse tipo de situação é você jogar areia, porque a areia vai agir por abafamento. É o mesmo princípio do extintor. Você joga a areia ali e ele apaga o fogo. Outra aqui, ó, do Minuto Jovem. Esse pessoal também é bom. Minuto Jovem. Oficial. Podcast. Você já foi socorrido em alguma situação? Já. Eu não sei se vocês se recordam, em 2020, houve uma enchente aqui em Manhuaçu que... Ah, tá. Bote, virou. Isso, eu era aquele cara que estava preso. Estava agarrado lá na marquise, lá próximo a Tinalta ali. Foram momentos, assim, onde ali o medo tomou conta, assim, né? E a correnteza da água, ela é traiçoeira. Você vê ela lentinha, parece que ela não está carregando, ela está levando, né? Ela estava muito forte. Tava. Poucas as vezes eu achei que eu não voltava para casa. Aquele foi um dia. Que isso? Eu achei que eu não ia voltar. Como é que foi o socorro ali? Principalmente por conta da forma que foi. Porque eu lembro que quando o barco virou, aconteceu uma pane no motor do barco. Quando o colega conseguiu funcionar o motor, eu estava na proa, eu estava na ponta do barco, da frente, e quando o colega conseguiu funcionar o motor,
Ele foi direto e bateu na parede da Tinalta, ali onde tem aquelas motos, né? Tinalta Motos ali. O barco virou, nós ficamos pendurados ali. Depois o barco ficou entre a correnteza e eu. A força da correnteza jogou o barco, que me empurrou e eu caí na correnteza. Tentei nadar, mas não consegui. Tinha braço ali, né? Não, ali Tipo assim, a correnteza era muito Tava de forte. colete, não dava Mike? conta, né? tava de colete, tava de capacete, eu tava equipado, né? Nesse caso, não afunda. O cuidado ali seria para não bater a cabeça em nada. Então, na verdade, com a força que a correnteza estava ali, ele jogar pro fundo, joga, só que você não permanece no fundo. O Mesmo com colete? Joga, vai pro fundo do mesmo jeito. Se você pular na água com colete, a primeira coisa que você faz é afundar. Aí depois o colete te joga para cima, se você não agarrar em nada. E como eu conheço aquele pedaço ali, aquela região, eu sabia que do lado da Tinalta ali tinha uma estrutura de ferro, de um outdoor. E tinha como eu posso dizer, tinha uma pressão de água ali tão grande que ela estava rolando atrás de mim, ela fazia um barulho ensurdecedor. Naquele momento, eu olhava para trás e eu via aquele volume de água passando ali no guarda-corpo da ponte, virando, e eu não conseguia ver como que eu ia passar por ali sem a água me jogar para o fundo. Foi aonde eu comecei a meio que pensar o que poderia acontecer comigo. E me chamou a atenção que os colegas bombeiros que chegaram para poder me resgatar, eles não entraram na água para poder me tirar. Mas não foi porque eles não quiseram. Porque eles estavam estudando uma alternativa para poder me socorrer sem que outro bombeiro se vitimasse. Porque estava muito... tanto que o motor do barco não aguentou a correnteza da água. A água jogava o barco igual jogava papel. Quem viu o vídeo vê o que ela fazia com o barco, né? E aí um colega meu que estava no barco junto comigo, que ficou em cima do barco que tinha virado, ele conseguiu prender o barco no poste, e de cima do barco ele foi jogando, aí passou um litro, uma bombona, né, dessas por gasolina, né? Ele pegou aquilo, amarrou e jogou. Foi jogando incansavelmente até que eu consegui pegar, como eu estava com o cinto, eu consegui prender a corda no meu cinto ali, ele me puxou. Aí dali para onde o pessoal estava era mais fácil. Mas foram momentos, assim, de muito terror. Demorou muito isso? Em torno de 45 minutos. 45 minutos. A gente vê um videozinho de 2 minutos e fica nervosa, né? Eu fiquei nervosa. Em torno de 40 a 45 minutos preso ali. Eu fiquei com o braço e a perna toda roxa, uma semana, de tanta força que a água fazia. Para quem não sabe, em 2020 a gente passou por uma enchente aqui em Minas, né? Nossa região. E assim, chegou a 2 andares, mais ou menos, praticamente um andar e meio, né? Foi a maior enchente da história de Manhuaçu. Quase cobriram os arcos da ponte ali, né? Mas chegou a bater o quê? Uns 8 metros na rua de Olha, água? o tamanho, a altura precisa, eu não sei te dizer não, mas é disso aí para mais. Só aqueles arcos lá deve ter mais ou menos isso. E a água ainda está bem para mais. Uma fitinha da cena, gente, realmente foi tenso. difícil. E você, um bombeiro experiente, eu até queria falar, mas tem uma pergunta aqui. Primeiro, te dou os parabéns por ter encarado a missão lá de Brumadinho. Muito obrigado. Foi uma coisa assim, muito difícil, né? O que aconteceu, uma cena de terror mesmo. E o pessoal aqui, ó, a Quéscara Oficial, pediu para você contar um pouquinho da sua experiência lá em Brumadinho, Mariana. Então, eu, como vários militares do Corpo de Bombeiros de Minas, no dia 25 de janeiro de 99, recebi informação, através dos grupos, né, que nós temos, de que havia rompido a barragem de Brumadinho. Você falou 99? Não. 2009, meu Deus do céu. 2019, perdão. Foi de 99 a 2009, 2019. Vocês me perdoem que a cabeça não tá... Não corta com a data, não. Assim como vários outros bombeiros, eu recebi a informação de que havia rompido a barragem e que dezenas de pessoas estavam desaparecidas e que estavam precisando de gente para poder ir para lá. Você ouviu dizer dezenas? Dezenas na hora, né? Dezenas de pessoas que estavam trabalhando lá e tal. E na medida com que as horas foram passando, os números foram se atualizando. De dezenas passaram para centenas e assim. E informações desencontradas, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E na hora eu fiz contato com o meu comandante e falei, se precisar de voluntário para ir, eu sou voluntário. Mas a princípio... Estava aqui em Manhuaçu. A princípio, o comandante falou assim, não, no princípio o pessoal de BH está administrando a situação lá. Quando isso foi na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana eu fui convocado. Aí eu fui para lá. E eu cheguei lá ainda naquela cena de guerra, né? Dezenas de helicópteros, bombeiros do Brasil inteiro,
Na semana anterior, o pessoal, inclusive tinha um pessoal de Israel, né, que estava, Isso. do exército de Israel que estava lá, só que eu cheguei na semana que eles já tinham ido embora, mas, enfim, nós, né, a todo momento, os bombeiros encontrando segmentos de corpos, né? Eu atuei numa área onde nós estávamos abrindo acesso para chegar, onde haviam vários galpões, em torno de 5 galpões de manutenção de ferrovia, né? E assim, e carros que eles chamam de fora de estrada, aqueles carros imensos, né? Aqueles caminhões imensos. Off-road. E, não é aqueles caminhão que transporta minério, né? E quando, né, durante todo o tempo ali trabalhando e vendo aquela situação, e uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta é o seguinte: mesmo que você veja na televisão, você não tem noção do que foi A Brumadinho. dimensão do Não problema. tem. A dimensão você não Cenário de guerra mesmo, né? não consegue mensurar, porque a gente olha pela televisão, você tem uma impressão. Quando você chega no local, que você olha o trajeto que a lama fez e o estrago que ela fez, quando você vê lá trilhos, vagão de trem, caminhão retorcido como se fosse folha de papel, aí você, opa, esse negócio foi muito mais feio do que a gente imaginava. Só para ter uma ideia, aquela lama foi parar no oceano. Sim. Ela passou pelo curso do Rio Doce ali. E quando nós estávamos trabalhando lá, tinha uma outra barragem, se não me engano é a B1, que ela estava correndo risco de romper. E de onde eu estava trabalhando, a gente via essa barragem. Então, toda hora, o tempo inteiro, o helicóptero sobrevoando, monitorando, o pessoal monitorando. E a gente trabalhando com eles, deram uns GPS pra gente, uns aparelhinhos. E esse aparelho tinha que andar com militar. Aí depois a gente foi descobrir. Por quê? Que se acontecesse alguma coisa, a gente sumisse, eles Sabia acharam onde a você gente tava. através do sinal de GPS. De tão arriscado que foi essa missão. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 7 dias. 7 dias. 7 dias. Mais de 300 vítimas fatais. Eu acho que até hoje ainda tem Se eu não me engano, tem corpos. 6 ainda, né? Para serem encontrados. 6 joias para serem encontradas. Mas o nosso pessoal está lá incansavelmente trabalhando todos os dias. 3 anos já, né? E eu tive a experiência também de atuar em 2015 em Mariana. Né? Quando rompeu a barragem de Mariana, eu estava em BH fazendo um curso. E a minha turma foi designada lá para Mariana também para atuar lá. Então foi uma experiência também. Michael, só agradecimentos, né? Não tem noção da importância que você tem para a gente, para o nosso canal, para o nosso público, para o trânsito. Tomara que tudo que foi falado aqui possa ser absorvido de forma positiva, que realmente faça diferença, né? Que as pessoas possam absorver isso e tirar proveito positivo para a vida delas, né? Por enquanto, muito obrigado e convite para retornar já está aberto, porque a conversa, se for olhar, ela vai estendendo. vai. Eu que agradeço, tá? Em nome da 2ª Companhia de Bombeiros Militares de Manhuaçu, da pessoa do meu comandante, Tenente Flávio Mota. Esse espaço que foi aberto, que é importante a população conhecer um pouco do trabalho que nós realizamos, né? No dia a dia, porque muitas das pessoas, elas não sabem verdadeiramente como funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros, qual que é a nossa área de atuação, e eu vejo esse espaço que você tem, esse trabalho que você faz também como divisor de águas, porque as pessoas que têm acesso ao seu conteúdo, elas acabam recebendo uma informação que muitas das vezes elas não recebem na sala de aula, e é extremamente importante. Quem dera que todas as pessoas, ou pelo menos que 10% do seu público absorva essa consciência de que se ele se comportar no trânsito, respeitando, né, as sinalizações, as velocidades permitidas nas vias, né, conduzindo seu veículo com prudência, a manutenção em dia, que ele vai evitar que muitos acidentes aconteçam, né? Isso aí já seria um ganho muito grande e valeu a pena todo o trabalho e esforço que vocês fazem. Então, na verdade, quem dá os parabéns somos nós, né? Porque realmente é uma ferramenta extremamente importante para o nosso dia a dia e para a nossa população. Meu querido, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser.